Cara, nem que você chute de bico, cara. Mas, cara, chuta pro gol, faz o gol. Não acontece. O Rossi não está falhando? Falamos dele. O que ele tem que fazer? Tem que corrigir os erros dele de posicionamento, pô. Mas ele já tem 30 anos, ele é assim. Não, corrige. Porra. Eu não consigo entender isso. Que porra de proteção é essa de jogador de futebol que se o cara chega numa certa idade, ele não corrige mais? O Fábio joga bola com 45, quase 46, goleiro do Fluminense. Alguém acha que ele estagnou aos 30 anos? Não, ele certamente evoluiu muitos fundamentos. Um deles, bola no pé. Ele não é ótimo, mas ele melhorou com o tempo do Diniz. Ele teve que melhorar. O Fábio era fraquíssimo com a bola no chão. Mas como o time do Fluminense jogava daquela maneira, com o Diniz, todo mundo joga assim hoje, tem que jogar assim. Ele passou a ser aceitável. Mas ele tinha uma dificuldade enorme. Certamente treinou bastante para corrigir essa deficiência. Qualquer profissional, gente, tem que se aprimorar sempre, até o dia que se aposentar. Isso não existe que um jogador é assim e não pode mudar. Especialmente quando ele tem o mais importante, que é a capacidade técnica. O que erra é nas escolhas. No caso do Pedro, eu fico realmente inconformado. Ele erra nas escolhas. É uma pena. É uma pena mesmo, porque eu tenho até um palpite. Eu acho que o Ancelotti, vendo esse comportamento em alguns jogos, além das lesões, talvez por isso não tenha levado. Esse cara vai sair na cara do goleiro, será que ele vai querer meter uma bola de 3 dedos? E como eu sempre falo, pega os gols do Zico e vê quantas vezes o Zico fez gol dando toquinho de efeito. O Zico sai na cara do goleiro, meu irmão, era porrada no canto e um abraço. Sempre. Sempre. Outro dia mesmo, na live ontem, na Soft Open, o pessoal lembrou outros. O próprio Romário. Romário fazia gol dando toquinho de efeito. Cara, Romário sai na cara do gol, pau. Um abraço. Pode ver. E queria botar a bola dentro do gol. Chutava, tinha recurso para burro. Tivesse que meter um biquinho, tocar de lado de pé e tal, de efeito, ele sabia fazer essa porra toda. Mas ele fazia o quê? O meu objetivo é botar a bola dentro do gol. A bola vinha e botava dentro do gol. Assim são os grandes artilheiros. E o Pedro é um grandíssimo jogador. Mas, infelizmente, para ele, para o clube onde ele joga, que é o Flamengo, ele não explora todo esse potencial. Entendeu? Ele usa, se ele fosse um carro, sabe, seria um carro que anda a 300 por hora, mas que não atinge a velocidade máxima. Porque não quer. Eu não, em minha defesa, mais uma, eu não fiquei espantado com a opinião dele. Eu só acho que o Pedro é melhor do que o Flaco Lopes, mas o Pedro tem essas questões que realmente ele às vezes tenta um algo a mais. É como aqueles caras que driblavam muito antigamente, né? E aí o cara driblou um, driblou dois, já dava para tocar, já dava para chutar, ele tentava driblar o terceiro. Acho que o Rivaldo fazia um pouco isso, né? O Ronaldinho Gaúcho não, porque o Ronaldinho conseguia driblar 5 se ele quisesse, mas enfim. E aí, assim, acaba perdendo alguns gols ou perdendo algumas chances que fazem falta depois, como fez falta essa chance que ele perdeu contra o Cruzeiro. Mas a opinião tem que ser respeitada. Se ele acha isso, enfim, talvez o recorte do Flaco nesse momento do último jogo do Flamengo, o último jogo do Palmeiras seja melhor. Mas, na minha visão, o Pedro é um jogador que tem mais qualidade e mais capacidade do que o Flaco Lopes, embora o Flaco seja um grande jogador. Se a Leila Pereira acordasse assim hoje e falasse assim, eu quero o Pedro no Palmeiras, já ofereci 20 milhões, o Flamengo não quis. Aí ela liga para o BAP e fala assim, BAP, vamos conversar? Olha só que loucura, hein? Eu estou falando uma coisa muito difícil. Vamos trocar o Pedro pelo Flaco Lopes? E aí? Eu acho que nenhuma das duas torcidas iam ficar feliz. Sim. Não, certamente não. Mas analisa a idade, não, dá para pensar. E potencial, tem mais tempo de carreira, mais mercado. Ela nunca faria isso. Eu não faria isso se eu fosse ela. Eu não faria isso. Tem um jogador de mais valor de mercado, mais jovem, e que pode se tornar ainda melhor. Ainda é melhor. Eu penso o seguinte, Fabrício, eu acho que assim, existe uma diferença entre o que o Pedro pode produzir, que eu sempre elogio, vou repetir, para mim ele tecnicamente é o melhor 9 das Américas, e o que ele faz. O que ele faz não faz com a frequência que deveria. Por isso, vira e mexe, ele foi reserva do Bruno Henrique. Ele não podia jogar com a Arrascaeta, porque os dois não pressionavam, lembra? Tudo isso acontece desde o ano passado. Mas tem um detalhe, né, Mauro? Se ele fizesse isso, ele não estaria jogando no Flamengo, né? Ele estaria fora do Brasil. Teria sido vendido por uma fortuna. Né? Ele teria sido vendido, foi comprar outro jogador, vendia por 40 milhões de euros. Mas não agora, quando ele era um pouco mais novo. Ele está no Flamengo já há 6 anos. 6 anos. Em 2020, não é isso? Está já há 5, 6 anos no Flamengo.
teria sido bem vendido, ótimo, sem problema nenhum. Entendeu? E o Flamengo ia contratar um outro cara. Agora ele não faz. Eu só tenho um comentário para fazer, que é o seguinte: me incomoda tanto quanto incomoda ao Mauro essa questão da falta de. Não sei como colocar, me expressar, mas essa falta de eficiência, essa falta de resolução. Vamos resolver isso, vamos botar a bola para dentro Sentido do gol. de urgência, né, que o pessoal chama. Sentido de urgência. Isso me incomoda também, possivelmente tanto quanto o Mauro, mas é algo que me incomoda ainda mais, que é a falta de participação no jogo. Porque, pô, você não tá numa fase boa, você não tá legal, tá... Cara, você se mata lá na marcação, você vai obstruir a linha de passe, você vai fazer pressão, você vai ser o cara... falava isso, né? O Zico falava isso. O Zico ainda fala isso, toda vez que ele cita a questão da raça, quando não funcionava, a gente... eu acho que isso. No jogo contra o Cruzeiro pela Libertadores, no Maracanã, como é que foi a participação dele no jogo, cara? O cara fez pressão, o cara sabe fazer pressão. Sim. Porra! Cara, assim, quais são os jogos que ele faz isso? Depende do quê? Isso me incomoda demais. Demais. Porque até hoje, né? Sábado agora vai ser meu último jogo, vou me aposentar, não vou jogar mais futebol. Até hoje, cara. Eita, aposentadoria de Kika vai chegar, vai pendurar as chuteiras. Não, vocês estão de sacanagem, cara. Até, porra, no último jogo me machuquei. Vai ter estátua do Kika aí, vai inaugurar a estátua. 17 temporadas, cara. 17 temporadas. Porra. Cadê? Não tá aqui, carreira mais longa do futebol brasileiro. Eu já empacotei já, mas tinha o troféu de melhor jogador do ano. Infelizmente já tá empacotado. Mas até hoje é assim, cara. Quando não tá funcionando, puta, vai dar carrinho. Se mata pra jogar, entendeu? Até hoje a gente faz isso. E, é claro, uma comparação... não é uma comparação infeliz, mas é uma comparação fraca, né? Mas o mindset, né? O mental é esse, cara. Por não tá dando certo, eu vou fazer alguma coisa pra colaborar com o time. E isso ele poderia fazer. Então, o Pedro é um jogador que poderia ter uma carreira muito maior, se tivesse essa participação e se fosse mais eficiente, muito maior. E hoje, por exemplo, o que está acontecendo? Ele tem um contrato até o final do ano. É evidente que o staff dele já se movimenta, tanto que já colocaram matérias aí, né? Que tinha proposta da Turquia, que até agora não chegou no Flamengo e tal, que aí alguém escreve que o salário está defasado e tal. Cara, faz gol pra cacete que o Flamengo vai correr para renovar o contrato. Pô, o Bruno Henrique, por exemplo, por que o Bruno Henrique teve até o contrato renovado e continua? Cara, o Bruno Henrique, quando entra no jogo do Flamengo, ele não consegue ser mais o mesmo, claro, tá com 35, né? Mas, pô, ele corre pra cacete, se dedica, pressiona. É uma entrega total, cara. O Pedro tem, às vezes não tem. Esse jogo do Estudiantes do Maracanã que eu lembrei, o primeiro gol é obra dele. Ele pressiona, fica com a bola e faz o gol. Então, o que o Fabrício falou, por que não faz isso sempre? Entrou em campo, cara, vou deixar tudo aqui, vou pressionar, vou trabalhar coletivamente. Até porque, assim, a Europa ele não vai mais, a não ser se for um mercado alternativo como eu, um desses assim. Times grandes da Europa, na idade dele, é muito pouco provável. Cara, você pode escrever o nome da história do Flamengo ainda mais, ele já está na história. Ele foi o rei da América, ele foi fundamental numa Libertadores. Ele tem história no Flamengo, mas ele poderia ser maior do que é. É isso que me deixa espantado. Entendeu? E como ele consegue, numa quarta-feira, jogar tão bem e no sábado não fazer os gols que ele deixou de fazer, custou 3 pontos ao Flamengo. Que poderia ter resolvido. Não foi só ele, claro. Né? Outros personagens aí negativos no meio disso tudo, numa boa, ótima atuação no primeiro tempo, mas ele é o artilheiro. E eu acho o seguinte também, o goleador, cara, ele vive muito nesses extremos, né? Quando ele decide jogo, cara, é o jogador mais valorizado, o cara que faz gol, né? No futebol mundial. Quando perde muito gol, também, cara. Vai ser questionado. É uma via de mão dupla. Paciência. É a razão pela qual quem faz gol custa mais caro, Exatamente. Tem mais mídia, vende mais camisa. Enfim. Usa o número 9, né? O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Então, tem isso. Incomoda mesmo, eu acho que, assim, pelo prisma do torcedor do Flamengo, talvez não seja a melhor coisa que eu vou dizer. Mas ele perdeu a oportunidade de ter uma carreira europeia. Ele tem condição, tem futebol, tem qualidade suficiente para ser um jogador europeu de um time médio grande. Tem. Poderia ter feito isso. Inclusive, ele foi para a Fiorentina, ele jogou pouco lá, teve lesão, teve essa coisa toda, é verdade. Aí a Fiorentina empresta ele para o Flamengo, eles não acreditavam nele. Aliás, essa foi uma grande negociação, né? O Flamengo fez. O Flamengo pega ele emprestado por um ano, em 2020, e deixa tudo amarrado para fazer a aquisição do jogador. 14 milhões de euros, forma de pagamento.
Como ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo titular absoluto, que era o Gabriel com o Bruno Henrique, né? A Fiorentina percebeu que ele poderia render mais do que isso. No dia que tinha que fazer o pagamento da primeira parcela, o Flamengo falou: muito obrigado, está aqui a primeira parcela, o jogador é meu, obrigado, tchau. Então foi uma ótima negociação que o Flamengo fez ali, comprou o jogador e tudo mais. Mas, gente, isso foi em 2020, estamos em 2026, ele era para estar hoje num patamar muito mais alto. Uma evolução constante, é isso que eu falo, pelo talento que ele tem. Cara, ele é forte, ele faz um pivô, ele faz umas coisas que ninguém espera com a bola, de um passe, ele é habilidoso. Ele é habilidoso. Habilidoso pra cacete, um jogador grande, uma rara habilidade de jogador desse porte físico, né? Não tem velocidade, arrancada, mas ele tem muitas virtudes. E pressionar, cara, você aprende. Você não aprende a jogar bola. Que eu falo, ter habilidade, você nasce com um dom e aprimora a técnica. Pressionar é você entender posicionamento, a missão dentro do campo, qual a linha de passe que eu fecho, onde que eu tenho que trabalhar. Isso é treinado, você aprende. E entrar em campo e se concentrar. O meu trabalho aqui, o time está sem a bola. Porra, ele ficou fora. Ele vive na montanha-russa no Flamengo. Ora, a torcida em parte o critica. Ora, ele é fundamental. É o tempo todo isso. E eu acho que um jogador desse talento, ele era para ser um cara assim intocável, convocado sempre para a seleção. E se ele tivesse que voltar para a Europa, ele voltaria. O Flamengo teria vendido por uma fortuna, né? Só que passou. E nessa semana foram extremos, né? Primeiro, um jogo extraordinário dele na quarta-feira, e no sábado, perdendo gols como se ele fosse, sei lá, não vou falar o nome de algum centroavante ruim, porque é até sacanagem para os caras. Falta de respeito, pode parecer.